Ah, pessoal, semana de Champions. Quinta-feira tem Barcelona pela Champions. Vamos falar também do que esperar dessa Champions do Barça, qual é a expectativa que o torcedor tem que ter. E também o Barça já tem um desfalque importantíssimo. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Barcelona joga quinta-feira contra o Newcastle. Quinta-feira, horário de Brasília, 4 horas da tarde, contra o Newcastle. O Barcelona vai com o que tem de melhor, menos Lamine Yamal. Tá? O Lamine Yamal ainda não treinou com o time, não está relacionado e não vai para Newcastle com o Barcelona, tá? A tendência aí, a não ser que tenha uma grande reviravolta, uma grande mudança, mas a tendência é que o Lamine Yamal, agora no anúncio que vai sair em seguida dos relacionados, não esteja, tá? Lamine Yamal é desfalque para o time de Hansi Flick. Olha, um lado que eu acho positivo é que o Barcelona já mostrou contra o Valência que consegue ter algo bom sem Lamine Yamal, mas ao mesmo tempo é um outro jogo, é contra um time bem mais complicado, é contra um adversário mais complicado. Minha dúvida aqui, o que o Hansi Flick vai fazer? Vai mudar o Rafinha de lado e colocar o Rashford? Vai colocar o Rafinha e o Rony Bardrich? Eu acho que ele vai colocar o Rashford, tá? Eu acho que é capaz dele mudar o Rafinha de lado, dele colocar o Rashford para jogar. Até acho que é a questão mais lógica. Isso muda um pouco o jogo do Barcelona, porque quando tu tem o Lamine Yamal é o cara mais acionado em quase todo o tempo, em quase todo momento. Uma vez que tu vai sem o Lamine Yamal, tu vai ter que mudar um pouco a tua estratégia, provavelmente acionar mais o Rafinha, talvez o Pedri vai ter que ser mais esse cara da criação, né? Talvez tu vai ter que usar ali também bom, podemos fazer um exercício de provável time, tá? A gente pode fazer um exercício aqui de provável time. Vamos lá, tá? Juan Garcia pra zaga. Eu acho que tá ficando cada vez mais claro que é o Eric Garcia, o parceiro do Cubarsí. Então, Eric Garcia e Cubarsí, né? Condé e acho que Gerard Martin ainda, né? Eu acho que o Baldé não joga. Aí pro meio campo, provavelmente a gente vai ter aí o Pedri. Minha dúvida, talvez De Jong e Fermin. Ou Pedri, Casadó e Fermin. Eu acho que ele não vai tirar o Fermin da titularidade, porque o Dani Olmo não jogou tão bem nos últimos jogos. O ataque, eu chutaria Rafinha, Rashford e Lewandowski. Aí abrimos outra discussão. Lewandowski tem que ser titular, tá? Eu não vou entender muito bem se o Ferran começar a titular. Quando eu digo que eu não vou entender muito bem, é porque, cara, tá, o Ferran é um baita jogador, o Ferran tem evoluído muito. É inegável que nas muitas vezes que o Lewandowski se machucou e das muitas vezes que o Ferran começou como titular, o Ferran ajudou o Barcelona. O Ferran fez uma temporada passada brilhante. O Ferran tá melhorando comparado a ele mesmo muito. É um Ferran de 2 anos atrás, é outro Ferran agora. Mas vamos lá, tá? Vamos deixar ele se poupar um pouco. De repente, se acha que o Leva não é um jogador para jogar todos os jogos, daí tira o Leva no final de semana e bota o Ferran. Para esse jogo, que é um jogo mais intenso contra o Newcastle, eu colocaria o Lewandowski. Eu acho que o Lewandowski pode ser muito bem servido pelo time, que vai criar boas estratégias com o Pedri, talvez com o Dani Olmo, se o Dani Olmo jogar, ou se não então com o Fermin, que tem sido bem presente também na área, tá? E daqui a pouco o Rashford sendo veloz como ele foi no último jogo, com essa boa melhora. O Rafinha que vai estar ali. Cara, bota o Lewandowski, é mais próximo de um time mais entrosado também, tá? Eu acho que o Lewandowski teria que ser o titular, tá? Eu acho que o Lewandowski teria que ser o titular, tá? Eu iria com o Lewandowski para essa partida, tá? Eu acho que o Leva teria que ser o titular. Não que eu não confie no Fermin, e até acho que pode ser que o Fermin jogue, faça gol e deixe a gente quieto, vamos dizer assim. Eu não tô dizendo o Ferran, eu falei Fermin, tô querendo dizer Ferran, tá? Mas se eu falei Fermin, na verdade tô querendo dizer Ferran, um pouco parecido os nomes. Mas o que eu quero dizer é, pode ser que o Ferran jogue, eu fique quieto aqui e ele faça gol. Mas eu escalaria o Leva, tá? Eu começaria com o Leva e deixaria então o Ferran pra domingo, e aí tu começa contra o PSG também contra o Leva, tá? Mais lá na frente, o Barcelona vai enfrentar o PSG na segunda rodada, tá? Que é a rodada que o Barça joga em casa. É uma sequência complicada, tá? Não é uma sequência fácil. Esse jogo contra o Newcastle é na Inglaterra, é um jogo fora de casa, é uma equipe mais intensa, é uma equipe que ela tem um calendário chamado Premier League, tá? É uma equipe de Premier League, então não é um jogo fácil, é um calendário mais intenso, é um calendário mais complicado pro Barcelona, é um calendário realmente
que é uma primeira fase de Champions, onde talvez esses 2 jogos sejam dos mais difíceis. As 2 primeiras rodadas possivelmente vão ser as 2 das mais difíceis para o Barcelona. As outras eu acho que vão ser bem mais tranquilas, tá? As 2 primeiras rodadas são as mais difíceis pro Barça. As outras, cara, eu acho que, tá, o Bruges vai ser um jogo complicado, mas assim, ainda assim o Barcelona é melhor que o Bruges, o Barcelona é melhor do que todos os outros do seu grupo. Eu acho que o Barcelona vai conseguir uma boa vitória contra todos aí os times do seu grupo. Isso não é clubismo, isso não é querer soberba, tá? Eu acho que o PSG vai ser um bom termômetro pra gente ver o que a gente precisa melhorar pra temporada, pra gente ver a que nível que a gente tá de comparação com o PSG. Outros times ali que é bem possível pegar numa semi ou numa final, pô, o PSG é o atual campeão, entendeu? É claro que não dá pra dizer como o Barça vai estar daqui a 6 meses, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Aliás, daqui a 7 meses, né, 8 meses, daria pra dizer a final. Muita coisa muda no time nisso, mas, e agora é começo de temporada, mas deu pra entender o que eu quero dizer quando eu digo o termômetro, que precisamos mudar, o que melhoramos desde a Inter, tá? E eu não tô tirando a La Liga dessa análise, e eu não gosto também na análise de quem fala de que a Champions é o termômetro pra ver se o time tá numa boa década ou se o time tá bem. Quem diz aí que o Barcelona não tá ganhando nada nos últimos anos, ou que o Barcelona não tá bem nos últimos anos, não acompanha o mínimo do futebol europeu, tá? Qualquer um sabe que o Barça, mesmo não tendo ganho a Champions, teve uma temporada brilhante passada, acho que só perdendo mesmo pro PSG, e talvez o Chelsea, porque foi campeão mundial, beleza, mas a temporada passada do Barcelona foi brilhante, campeão da La Liga, campeão da Copa do Rei, campeão da Supercopa da Espanha. Porém, a gente sabe o peso, o tamanho e o valor que tem uma Champions, né? É espetacular, é uma competição que para tudo, né? Outra coisa, é uma competição incrível. E que bom ter o Barcelona na Champions, é um time gigante. Yamal, então, não deve jogar contra o Newcastle. O Yamal vai ser, pelo que eu vi também, já é até um pensamento já em PSG, né? Para não correr nenhum risco de perder o Yamal para um jogo aí contra o PSG. Tá? Talvez isso é colocado na balança, esse tipo de pensamento também é colocado aí. E eu acho correto, tá? Eu acho correto pensar assim. Bom, o que esperar do Barcelona nessa Champions, tá? Pra mim, eu gostaria sim que o Barcelona acabasse entre as primeiras posições para não jogar os playoffs, tá? São 2 datas ali, até é bom que Real Madrid, que esses outros times joguem playoff aí mesmo, tá? Deixa eles ficar com data enquanto o Barça descansa no meio da semana. O Barça começa só lá nas oitavas mesmo. Não tô dizendo que o Real Madrid vai para os playoffs, mas para mim seria maravilhoso se fosse. É praticamente impossível tu não se classificar, tá? É quase impossível, é muito difícil, né? Porque assim, são 8 vagas e teve times na temporada passada que não fizeram uma grande fase de liga e passaram até em oitavo ali. Então não é tão impossível assim, tão difícil de tu passar, tá? Então não vou falar muito aqui na fase de liga. Eu creio que o Barça passa bem, tá? E também não acho que é obrigação passar em primeiro, até porque o líder da temporada passada caiu nas oitavas, né? O PSG jogou os playoffs, se eu não tô enganado, na temporada passada ou não? Não tô lembrado aqui. Eu só digo também pela questão de calendário e tudo mais, e para tu pegar confiança, é importante tu fazer uma boa campanha, tá? Na fase de liga. Mas eu quero dizer no geral todo, tá? Pra mim o Barcelona briga pelo título sim, tá? Eu acho que o Barcelona briga pelo título sim, tá? Eu acho que é uma boa oportunidade do Barcelona. Tá certo que nos últimos anos o campeão às vezes ele não é tão falado como favorito no começo, né? Na temporada passada o PSG não era tão falado, o PSG era menos falado que Barcelona e que Liverpool, tá? A Inter ninguém dizia que ia chegar na final. Isso que eu acho mais legal da Champions, tá? Quantos anos a gente não tem aí finalistas, tá certo que são vice. Isso também é mais louco, né? Os últimos vice-campeões de Champions são times que a gente nem diria que chegaria na final. Por exemplo, Borussia Dortmund, Inter, esses times ninguém dizia, com todo respeito aqui, ninguém dizia que o Borussia Dortmund chegaria numa final de Champions naquela temporada. Todo mundo ia dizer Bayern, PSG, Manchester City, talvez até o Barça, né? Ninguém ia dizer que a Inter, com todo respeito à Inter, mas no começo, eu não tô falando na semifinal, tô falando no começo da competição, ninguém dizia que a Inter ia chegar na final. Todo mundo falava Barcelona, Manchester City, Bayern. Talvez tenha esse time aí. Que time é esse? Né? Que é o time que hoje ninguém diz que vai chegar na final e lá na frente vai chegar. Sempre tem, sempre tem. Isso faz parte, isso é legal da competição de mata-mata. Então é o que eu sempre digo, daqui a pouco tu pega um chaveamento legal, quando vê, tu só vai ter um jogo mais duro na semifinal, cara, quando vê tu pode chegar numa final aí, entendeu? Eu acredito sim que o Barcelona briga, tá? Acabou aquela era do Barcelona fazer fiascos, pra mim não foi fiasco ou vergonha a eliminação do Barça na temporada passada. Teve erros do Barça? Teve. Mas foi um jogão onde tudo podia ter acontecido e o Barça disputou até o fim, tá? Algumas falhas que precisam ser aprendidas e consertadas para não se repetir,
mas pra mim o Barça não foi eliminado vexatoriamente na temporada passada, muito pelo contrário, tá? Diferente dos outros anos, eu acho que essa era de fiascos em Champions passou já, isso aí é passado. Eu acredito muito que o Barcelona tem condições aí de chegar, por que não, na final, e por que não, quem sabe, ser campeão. Numa final a camisa do Barcelona pesa. Imagina tu jogar uma final de Champions com Yamal, Pedri, né, Fermin, o Gavi, tomara que melhor, né, sem lesão, um Cubarsí, sabe, o Lewandowski, que podendo talvez até ser a sua última Champions, o Rafinha que tá com uma gana, ele já falou em entrevistas que quer ganhar a Champions, entendeu? Pô, a camisa pesa, a hora ali pesa, entendeu? Então eu tenho uma grande expectativa, e não é nem um clubismo, e não é nem um exagero dizer que sim, o Barcelona, se eu tiver que citar 5 postulantes ao título, o Barça tá entre os 3 primeiros, tá? Então, meu palpite é que eu acho até errado dar um palpite de campeão de Champions, mas se eu tivesse que dar palpite de campeão de Champions, eu optaria no Barcelona sem muito medo. Acho o Liverpool também muito forte, acho que o PSG vem forte para defender o título, mas não acho que vai ser campeão, tá? Eu acho que tem mais chance entre Liverpool e Barcelona, talvez o Bayern pode fazer alguma coisa aí, entendeu? E acho que não vai ser muito disso, tá? Eu acho que não vai ser muito disso. Acho que o Real Madrid vai fazer uma boa campanha, mas não será para campeão. O City também tá com reformulações lá, não acredito também que vai aí ser campeão, né? Enfim, o City até, se a gente for analisar o que acontece lá, daria um videozão, né? Mas claro, tudo são palpites, tá bom? Mas vai, aliás, já começou a Champions, mas pro Barcelona, quinta-feira, Champions, e a gente tá aí nessa expectativa, voltaremos aqui no pós-jogo de quinta-feira, depois o Barça só tem, aí é no domingo, pela La Liga, inclusive vai ser no Johan Cruyff ainda, tá? E é contra o Getafe.